Iremos falar sobre o princípio da certeza, dualidade ontoquântica e horário de União. Você sabe o princípio da incerteza de Heisenberg? Esse é um dos pilares conceituais da física quântica. E, de acordo com esse princípio, não é possível medir precisamente grandezas físicas de partículas subatômicas simultaneamente. Ou seja, não tem como a gente saber a quantidade de movimento e a posição dessas partículas ao mesmo tempo. Quando a gente sabe uma dessas grandezas, quando a gente consegue medir, por exemplo, a quantidade de movimento, a gente perde completamente a precisão sobre a posição, que é a outra grandeza. A quantidade de movimento é uma grandeza física que pode ser calculada através da multiplicação da massa de um corpo ou de sua velocidade instantânea. Mas como isso é um pouco mais complexo, para ficar mais fácil da gente compreender, dá para resumir isso a velocidade. Então, quando a gente tem menos incerteza sobre a velocidade de uma partícula subatômica, a gente tem mais incerteza sobre a sua posição e vice-versa. Isso não acontece por culpa da capacitação dos cientistas, nem por causa da qualidade dos instrumentos que eles utilizam na hora de tentar medir. Na verdade, isso é por conta do comportamento dual dos sistemas quânticos. Isso significa que eles podem se comportar ora como partícula e ora como onda, dependendo do experimento específico que está sendo realizado. Mas isso vai ser tratado mais no conteúdo que a Thalita e a Giovana vão trazer para a gente. Olá, irei falar sobre a dualidade de onda-partícula, que é uma teoria da física quântica que expressa a ideia quântica, ou seja, as partículas subatômicas, que se manifesta em onda ou partícula, então depende inteiramente do ponto de vista em que ela é analisada. A natureza dual pode ser investigada por meio de partícula, como os elétrons, os prótons, o nêutron e até mesmo os átomos. Do ponto de vista da física, toda partícula tem sua onda e toda onda tem sua partícula. Agora irei citar brevemente algumas características da partícula e das ondas. As partículas, elas têm massa e elas têm uma posição específica onde ela pode ser encontrada. Já as ondas, elas não têm uma posição definida e elas são divididas em ondas eletromagnéticas e mecânicas e elas transportam energia. Agora irei falar um pouco sobre a relação de onda e partícula. Então, as partículas, quando se colidem, como duas bolas de bilhar, elas já têm uma trajetória definida, que pode ser explicada pelo cálculo de Newton. Mas já as ondas, elas ficam dispersas. Irei falar sobre a fenda dupla. As discussões sobre a luz começaram no início do século XVII, no fim, na verdade, do século XVII, e iniciou no século XVIII. Com o intuito de descobrir se o fenômeno era uma onda ou uma partícula. As clarificações vieram do experimento do físico Thomas Young, em 1800. O experimento ocorria com uma alta exposição de luz. Então, eram dois obstáculos, um obstáculo liso sem abertura e o outro com dois obstáculos com duas aberturas, e onde seria observado a saída de luz denominada anteparo. Com esse experimento concluiu-se que a luz era emitida em forma de onda por conta do fenômeno de difração, que ocorreu quando atingiu o primeiro obstáculo. Então, afinal, para que serve o experimento da fenda dupla? Ele vem com o objetivo de apoiar a teoria que a luz é emitida por ondas e também rejeitar a teoria que a luz é composta por partículas. Além das descobertas feitas com o experimento de Thomas Young, logo no final do século XIX, mais ou menos, Joseph John Thomson, um físico britânico, realizou um experimento que concluiu que existem as partículas subatômicas como um elétron e também o seu cargo na eletricidade. Logo mais para frente, ele formulou então o modelo atômico
do pudim de passas utilizando essas descobertas que ele fez enquanto manipulava os raios catódicos num aparato que ele mesmo construiu. Entretanto, isso acabou gerando ainda mais discussões por conta de outros experimentos estarem apontando coisas opostas ao que foi formulado anteriormente em relação às partículas. Especialmente quando se tratava do efeito fotoelétrico, quando uma fonte de luz é colocada sobre uma matéria em certa frequência e isso acaba ejetando todos os elétrons que estão naquela área. Para Albert Einstein, apenas este fenômeno só poderia ser explicado se a luz fosse uma onda. Então, ainda precisava muita coisa ser discutida em volta desta problemática. Em vista disso, a única solução para este problema, que já estava se arrastando há séculos, seria, então, aceitar que a luz tinha uma natureza, dualidade onda-partícula, que foi exatamente o que Louis de Broglie, físico francês, defendeu em sua tese de doutorado em 1924, quando ele disse que não somente a luz possuía uma natureza de dualidade onda-partícula, mas também como todas as outras partículas subatômicas, como o elétron. Mas espera aí, se as partículas subatômicas, que são menores que o átomo e compõem o mesmo, formam também a matéria, então significa que completamente tudo que está na nossa volta, inclusive eu e você, somos feitos de partículas que sofrem desse efeito, desse fenômeno da dualidade onda-partícula, que foi exatamente o que constatou a relação de Broglie. A relação de Broglie não é nada mais, nada menos do que uma fórmula em que, para você encontrar o comprimento da onda de um corpo, você precisa fazer a razão entre a constante de Planck e em relação à quantidade de movimento desse corpo, o que vai dar um valor bem baixo. É o que explica, então, o porquê nós não vemos as ondas pela matéria. Você conhece ou já ouviu falar sobre buracos de minhoca? Os buracos de minhoca são nada mais nada menos do que uma teoria criada por Albert Einstein e Nathan Koz em 1935, em um artigo publicado na revista Physical Reviews. Na verdade, Einstein não descobriu diretamente a existência dos buracos de minhoca. Isso é baseado na teoria da relatividade, onde as causas da gravidade é devido ao espaço-tempo. Einstein e seu colega Close propuseram uma solução para as equações, sugerindo o surgimento de uma ponte ou túnel, conhecido como Ponte de Einstein-Close, futuramente buraco de minhoca. Porém, esse nome não se deu inicialmente. Os buracos de minhoca são uma possível solução para a teoria da relatividade geral, onde sugere-se uma ligação de dois pontos distantes. Agora que entendemos o que é um buraco de minhoca, passemos a falar sobre a possibilidade de se criar um. E afinal, se é possível ou não criar um buraco de minhoca artificial. De início, para o buraco de minhoca artificial funcionar perfeitamente, ele vai precisar de algumas propriedades. Buracos de minhoca não são estáveis, eles colapsam quase instantaneamente. Então precisaríamos criar um buraco de minhoca que seja estável. Além disso, o buraco de minhoca também não fica parado. Ele se abre, fecha, tornando assim impossível de passar por ele. Então precisaríamos de um buraco estável e estático. Além de, claro, conectar dois locais de espaço-tempo. Porém, o buraco de minhoca tem forças gravitacionais extremamente altas. Então precisaríamos de tamanho suficiente para poder passar, já que a gravidade tentaria fechar os pontos. Então, como mantemos o buraco de minhoca aberto? Para isso, os cálculos da equação de campo de Einstein. Usamos equações para saber como distribuir a matéria e quais propriedades ela precisa. Mas a equação necessita de um material praticamente impossível de conseguir, a matéria exótica. A matéria exótica é um material de massa negativa. Por exemplo, como tudo no universo, tudo que tem massa positiva é atraído pela gravidade. Do outro lado, a matéria exótica, que é massa negativa, iria repelir a gravidade. E agir basicamente como um repelente gravitacional, agindo contra a gravidade, evitando dela fechar o túnel do buraco de minhoca. Porém, como havia dito, é extremamente difícil e improvável conseguir algo que tenha energia negativa. Porém, existe algo da física capaz de ter essa energia negativa, que são os campos quânticos, vácuo. Assim detalhe sobre.
Flutuações quânticas no vácuo estão cheias de partículas e antipartículas que se aniquilam, e poderíamos manipulá-las para criar um efeito semelhante à energia negativa. Porém, além de tudo, nós teríamos um outro problema. A teoria de campos e a teoria da relatividade simplesmente não batem. Então, nossos maiores desafios agora seria tentar achar uma forma de conciliar as duas teorias. Aí volta a mesma pergunta que eu fiz no início. É possível criar um buraco de minhoca? Ainda não sabemos.